O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Na liturgia da palavra hoje, nós ouvimos praticamente 2 parábolas. Quando, na primeira leitura, as árvores queriam eleger um rei, uma árvore, uma rainha, que pudesse dominar sobre todas as demais. E quando chegar perto daquela que produz o azeite, a oliveira, ela: vou dispensar meu azeite para reinar sobre os outros? Não. Chamaram a figueira, chamaram a videira, e cada uma tinha a sua produção, que era de alegrar as pessoas, de fazer o bem aos outros, mas não aceitavam reinar para que as outras pudessem ir se prostrar diante desta que seria escolhida como rei. Então foram diante do espinheiro e que aceitou. Quantas vezes nós deixamos de escolher alguém que possa produzir em favor da comunidade, para a gente escolher alguém que tem um interesse próprio, apenas de mandar, de dominar,
e às vezes até de destruir os outros em função própria. Espinheiro, certamente, ninguém se aproxima, não atrai ninguém, porque se chegar alguém, certamente vai se estrepar, vai, dependendo do espinho, vai se envenenar com aquilo nas feridas, enquanto que aquelas árvores frutíferas que produzem o azeite seriam muito mais saborosas e certamente iriam tratar com a sua doçura os demais. E às vezes nós reclamamos desse ou daquele porque está agindo à frente da comunidade, seja na comunidade, igreja, quando nós escolhemos alguém para coordenar o grupo, a comunidade inteira, seja na política, prefeitura, governo estadual, federal, seja no trabalho, na escola, porque nós às vezes não sabemos escolher. Preferimos aqui, não, é preferível este porque ele é mão de ferro, vai segurar, mas quando a gente está escondendo uma maldade no coração, para depois que a gente tem um poder na mão, a gente se aproveitar, quando os outros se arrependerem, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, já é tarde. E nem sempre a gente tem retorno. Vamos pensar bem em cada momento em que nós precisamos buscar alguém que auxilie, que viva, que se doe em favor da comunidade, qualquer que seja a comunidade, pequena ou seja uma nação. Vamos pensar porque muitas vezes nós dependemos de algo que melhore de acordo com a capacidade de se doar, não só de inteligência para administrar, mas a capacidade de se doar em favor dos outros. Mas nós precisamos fazer a nossa parte dentro daquilo também que nós recebemos. Vem a segunda parábola no Evangelho, naquela que nós chamamos o administrador, aqueles trabalhadores da última hora, que o patrão precisava de alguém para trabalhar e chamou de madrugada alguns trabalhadores. Venham trabalhar na minha vinha. Combinou uma moeda de prata para cada um. Durante o decorrer do dia, em vários horários diferentes, às 9, meio-dia, às 3, às 5 da tarde, andava, vai trabalhar na minha vinha. E aqueles que chegaram às 5 foram os primeiros a serem chamados para acertar o seu trabalho, e o dono da vinha mandou o administrador pagar uma moeda a cada um, começar por esses últimos, que trabalharam uma hora só, e cada um recebeu uma moeda de prata. Os que chegaram primeiro reclamaram. Nós suportamos o calor do sol, o peso do dia, e você os igualou a nós, eles trabalharam uma hora só e nós o dia inteiro. O dono da vinha respondeu, nós não combinamos uma moeda de prata? Aí está o que é seu, pega o que é seu e vai embora. Ou eu não posso fazer o que eu quero daquilo que é meu. Olha que Deus é tão generoso para conosco, que Ele, primeiramente, Ele é justo. O que Ele promete, Ele cumpre. O Evangelho não falou que aquele patrão tenha combinado com os demais o valor. Fala que ele combinou com os primeiros. Aos demais ele mandou pagar o mesmo valor, ainda que tenham trabalhado menos tempo. Nós precisamos cumprir com os nossos deveres para com Deus. Às vezes a gente é confiada uma tarefa e nós fazemos, até com gosto, e depois outra pessoa faz aquela tarefa também, quem sabe, no menor tempo, certamente produzindo o proporcional, recebe a mesma graça de Deus. Ele reclama, fulano começou a trabalhar esses dias, fulano começou a fazer isso agora,
e nós cobramos de Deus, porque Deus beneficia os outros. Nós não precisaríamos estar satisfeitos com aquilo que Deus nos dá? Será que Deus está nos pagando, entre aspas, porque Ele não nos deve nada? Ele não tem que nos pagar por nada, mas nesse sentido, será que Ele está pagando a gente menos do que a gente merece? Será que nós não recebemos muito mais do que nós merecemos? Por que a gente fica reclamando de Deus? Ah, mas a gente está doente, o outro apronta e faz tudo errado e está uma vida boa, a gente reza, cumpre com os deveres e está na pior. Faça o que cabe a você. Não vamos deixar de rezar, não vamos deixar de pedir a Deus que nos conceda mais tranquilidade, uma vida boa. Claro, vamos pedir, mas não apenas cobrar de Deus com revolta, porque nós recebemos, repito, muito mais do que nós merecemos. Quem seria de nós, o que seria de nós, se Deus cobrasse de nós o que nós cobramos dele? Se Ele cobrasse de nós o correspondente ao que Ele nos faz. Não adianta falar, eu sou muito fiel a Deus, que eu faço isso. Claro, tem mais que ser, mas isso nunca vai pagar, nunca vai corresponder a tudo aquilo que Deus faz por nós. Que bom, graças a Ele nós recebemos tudo isso. Vamos saber aproveitar melhor. Não é a gente se acomodar como aquele que diz, estou sofrendo, mas que fazer? Deus quer, né? Não, Deus não quer o sofrimento para ninguém, não. Ele nos deixa passar pelas provações, mas não quer o sofrimento. E Ele nos deixa passar pelas provações, e aí que está, será que eu estou correspondendo àquilo que Deus me dá, mesmo deixando passar pelas provações? Vamos confiar na sua bondade, no seu amor, e saber que não estamos sós, não estamos abandonados, e Ele nos paga rigorosamente, dia a dia, por aquilo que nós fizermos. Se a gente não faz, Ele continua fazendo tudo isso que Ele nos faz, pelo amor e não por pagamento, mas porque Ele nos ama de verdade. Vamos agora fazer a nossa prece, a novena do Bom Jesus, nos colocando diante dEle, para que nós saibamos corresponder também a todo o seu amor para conosco. Novena ao Senhor Bom Jesus. Pela Igreja de Deus, a fim de que ela seja conhecida e respeitada por todos, rezemos ao Bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos dirigentes do povo de Deus, a fim de que eles sejam dóceis às inspirações do Espírito Santo, rezemos ao Bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas autoridades, a fim de que elas promovam realmente o bem comum das comunidades, rezemos ao Bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos pais e mães de família, a fim de que eles exerçam cristamente a missão que receberam de Deus, rezemos ao Bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos rapazes e moças, a fim de que, na crise da juventude, não percam de vista os valores cristãos, rezemos ao Bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas famílias, a fim de que elas, no modo de levar a vida, deem um autêntico testemunho de vida cristã, rezemos ao Bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que nos pediram para rezarmos por eles, a fim de que tenham paz e tranquilidade na vida e vivam na graça de Deus, rezemos ao Bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que de alguma maneira estão sofrendo, a fim de que aceitem o sofrimento com resignação cristã,
e ofereçam sofrimento pela sua salvação e salvação de outros, em união com o sofrimento de Cristo. Rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que já faleceram, a fim de que tenham encontrado a salvação definitiva, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por nossa comunidade, aqui reunida na fé e na caridade, a fim de que o bom Jesus nos atenda em nossos pedidos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Ó meu Senhor, bom Jesus, que estais na Basílica de Congonhas, braços abertos, para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés, para vos oferecer com o tributo de minhas homenagens de adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade em ouvir as súplicas daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável é a vossa compaixão, Senhor. Animado por tantas provas de ternura paternal, lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará por vossa intercessão, alcançai-me esta graça, ardentemente vos peço. Amém.